Viagem ao centro da Terra. Júlio Verne, capítulo 41. O dia seguinte, 27 de agosto, foi uma data célebre em nossa jornada subterrânea. Ela nunca retorna à minha mente sem causar terror, fazendo meu coração bater mais rápido. A partir daquele momento, nossa razão, nosso julgamento e nossa inventividade não desempenharam mais nenhum papel. Estávamos prestes a nos tornar brinquedos dos fenômenos da Terra. Às 6 horas estávamos acordados. Havia chegado o momento em que abriríamos passagem através da crosta de granito com a pólvora. Eu pedi a honra de atear fogo à mina. Concluída essa tarefa, eu deveria me juntar aos meus companheiros na jangada que ainda não havia sido descarregada. Nós nos afastaríamos para evitar os perigos da explosão, cujos efeitos poderiam não se concentrar no interior do maciço. O pavio queimaria por 10 minutos. De acordo com nossos cálculos, antes de atear fogo ao buraco com a pólvora. Eu tinha, portanto, tempo suficiente para voltar à jangada. Eu me preparei para cumprir minha tarefa, não sem alguma ansiedade. Depois de uma refeição apressada, meu tio e o caçador embarcaram enquanto eu permaneci na praia. Eu estava equipado com uma lanterna acesa que usaria para atear fogo ao pavio. "Vá, meu rapaz", disse meu tio, "e volte imediatamente para se juntar a nós." "Não se preocupe", respondi, "não me distrairei no caminho." Imediatamente, caminhei em direção à boca do túnel com a lanterna em mãos. Segurei a ponta do pavio. O professor estava com o cronômetro. "Você está pronto?" ele perguntou. "Estou pronto." "Então, fogo, meu rapaz!" Mergulhei rapidamente o pavio na chama, que faiscou com o contato, e voltei correndo para a praia. "Venha a bordo rapidamente!" disse meu tio, "e vamos embora!" Hans nos empurrou de volta ao mar com um impulso poderoso. A jangada afastou-se cerca de 20 toesas. Foi um momento emocionante. O professor observava o ponteiro do cronômetro. "Mais 5 minutos", ele disse. 4, 3. Meu pulso batia a cada meio segundo. 2, 1. "Desmoronem montanhas de granito!" O que aconteceu então? Acho que não ouvi o barulho da explosão. Mas a forma dos rochedos mudou de repente diante dos meus olhos. Eles se abriram como uma cortina. Vi um abismo insondável se abrir na praia. O mar, dominado pela vertigem, transformou-se em uma enorme onda, em cujas costas a jangada fora erguida perpendicularmente. Nós 3 caímos. Em menos de um segundo, a luz deu lugar à mais profunda escuridão. Então, senti um sólido apoio ceder, não sob meus pés, mas sob a jangada. Pensei que estávamos naufragando, mas não era nada disso. Eu queria falar com meu tio, mas o rugido das ondas o impediria de me ouvir. Apesar da escuridão, do barulho, da surpresa e da ansiedade, entendi o que havia acontecido. Atrás da rocha que havia explodido havia um abismo. A explosão provocara uma espécie de terremoto naquele solo sulcado de fissuras. Um abismo então se abrira e o mar, transformado em torrente, nos arrastava com ele. Imaginei ser este o fim.
1 hora ou 2 se passaram, não saberia dizer. Agarrávamos as mãos uns dos outros para não sermos atirados da jangada. Choques extremamente violentos aconteciam sempre que colidíamos contra as muralhas. No entanto, esses choques eram raros, o que me permitia concluir que o túnel se alargava consideravelmente. Sem dúvida, era o caminho que Saknussemm havia tomado, porém, em vez de tomá-lo sozinhos, com nosso descuido, trouxemos um mar inteiro conosco. Naturalmente, essas ideias se apresentavam à minha mente de maneira vaga e obscura. Tive dificuldade em associá-las durante aquela corrida vertiginosa que mais parecia uma queda. A julgar pelo ar que chicoteava meu rosto, a velocidade devia ultrapassar a de um trem expresso. Acender uma tocha nessas condições era, portanto, impossível e nosso último dispositivo elétrico se quebrara no momento da explosão. Fiquei, portanto, muito surpreso quando vi uma luz brilhar de repente perto de mim. Ela iluminava o rosto calmo de Hans. O caçador habilidoso conseguira acender a lanterna e, ainda que ela tremeluzisse e parecesse estar prestes a apagar, lançava alguma luz naquela escuridão terrível. O túnel era amplo. Eu estava certo quanto a isso. A luz fraca não nos permitia ver suas 2 paredes ao mesmo tempo. A inclinação das águas que nos carregavam excediam a das correntezas mais intransponíveis da América. Sua superfície parecia composta de um feixe de flechas líquidas disparadas com extrema força. Não poderia transmitir minha impressão com uma comparação mais justa. A jangada, às vezes apreendida por um redemoinho, girava à medida que avançava. Quando ela se aproximou das paredes do túnel, joguei a luz da lanterna sobre elas e pude avaliar a velocidade da jangada, vendo as saliências das rochas se transformarem em traços contínuos, de modo que parecíamos presos a uma rede de linhas em movimento. Estimei nossa velocidade em 30 léguas por hora. Meu tio e eu trocávamos olhares frenéticos, agarrados ao toco do mastro que se quebrara no momento da catástrofe. Viramos as costas para a corrente de ar para não sermos sufocados pela velocidade de um movimento que nenhuma força humana poderia deter. Enquanto isso, as horas se passavam. Nossa situação não havia mudado, mas um incidente veio complicá-la. Enquanto tentava colocar nossas cargas em ordem, descobri que a maior parte dos itens a bordo havia desaparecido no momento da explosão, quando o mar nos atingiu tão violentamente. Eu queria saber exatamente com que recursos contar e, com a lanterna em mãos, iniciei minha investigação. Dos nossos instrumentos restavam apenas a bússola e o cronômetro. Nosso estoque de cordas e escadas fora reduzido a um resto de corda enrolada ao redor do tronco do mastro. Já não havia mais enxadas, picaretas, martelos, e para nosso irreversível infortúnio, tínhamos apenas um dia de suprimentos alimentares. Eu procurei em todos os cantos da jangada, nos menores espaços formados pelas vigas e junção das tábuas. Nada. Nossos suprimentos de comida haviam sido reduzidos a um pouco de carne seca e alguns biscoitos.
Olhava com uma expressão de estupidez. Eu não queria entender. E, no entanto, com que perigo estava me preocupando? Mesmo que tivéssemos suprimentos de comida para meses ou anos, como poderíamos sair das profundezas para onde a torrente irresistível estava nos arrastando? Por que temer as torturas da fome quando a morte nos ameaçava de tantas outras formas? Haveria tempo suficiente para morrer de fome? No entanto, devido a um capricho inexplicável da imaginação, esquecia-me do perigo imediato e as ameaças do futuro apareciam diante de mim em todo o seu horror. De qualquer modo, talvez pudéssemos escapar da fúria da torrente e retornar à superfície do globo. Como? Não sei. Onde? Não importa. Uma chance em 1000 ainda era uma chance, enquanto a morte pela fome não nos deixava nenhuma esperança, por mais remota que fosse. Ocorreu-me que eu deveria contar tudo ao meu tio, mostrar-lhe a que penúria estávamos reduzidos e calcular exatamente quanto tempo nos restava para viver. Mas tive a coragem de permanecer calado. Queria que ele mantivesse a compostura. Naquele momento, a luz da nossa lanterna diminuiu pouco a pouco até apagar-se por completo. O pavio queimara até o fim. A escuridão tornara-se absoluta outra vez. Não podíamos mais pensar em afugentar aquele breu impenetrável. Restava ainda uma tocha, mas não conseguiríamos mantê-la acesa. Então, como uma criança, fechei meus olhos para não ver toda aquela escuridão. Após um longo intervalo de tempo, nossa velocidade aumentou. Percebi, pela sensação do ar em meu rosto, a inclinação das águas tornara-se excessivamente acentuada. Acho que não mais escorregávamos, estávamos caindo. Tinha a impressão de uma queda quase vertical. As mãos do meu tio e de Hans, agarradas aos meus braços, seguravam-me com força. De repente, depois de um intervalo de tempo que não pude estimar, senti uma espécie de choque. A jangada não havia atingido nenhum objeto duro, mas fora repentinamente detida em sua queda. Uma tromba d'água, uma imensa coluna líquida, nos envolveu com violência. Senti-me sufocado, estava me afogando, mas essa inundação repentina não durou. Em alguns segundos, vi-me novamente ao ar livre, que inalei com toda a força dos meus pulmões. Meu tio e Hans apertavam meu braço a ponto de quase quebrá-lo. E a jangada ainda carregava nós três. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!